Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Olá, meu nome é Sabrina, eu faço parte da equipe de Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e estou gravando esta aula com o objetivo de explanar o sistema SysLogLab, do qual atualmente eu sou responsável. O SysLogLab, Unidade de Saúde. O que é? O SysLogLab é um sistema de controle logístico de insumos laboratoriais. Esse sistema serve para solicitação e controle de estoque dos testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais para atenção básica, rede cegonha e população em geral, para os hospitais, SAI e CTA. Para utilizar o sistema, o funcionário autorizado deverá ter um login e uma senha. Esse login e senha deverão ser solicitados através do e-mail idgvep@ces.mt.gov.br. Serão enviados os dados necessários para cadastro da unidade e do funcionário. É necessário que todos esses dados sejam preenchidos. O sistema não aceita se não houver o CEP, o CNPJ correto, os telefones, ele solicita todas as informações. E o próprio sistema vai enviar o login e a senha para o usuário após o cadastro. Então, é importante informar um e-mail que você utilize com frequência, porque é aí, esse e-mail cadastrado, onde chegará as informações que você está cadastrado no SysLogLab. Cadastro das instituições. Então, as instituições elas podem ser cadastradas como regionais, municipais e unidade de saúde. As regionais compila dados de todos os municípios ligados a ela. Os municípios compilam os dados de todas as unidades de saúde ligadas a ele. Eles deveriam apenas buscar e distribuir os kits. Porém, alguns municípios funcionam como unidade de saúde, porque só existe ele naquela região. E as unidades de saúde são todos os que executam o teste. Porém, tanto o município como a unidade de saúde deve prestar contas no sistema SysLogLab. Fluxo de fechamento do mapa. Unidade de saúde. Essas unidades cadastradas como unidade de saúde devem fechar esse mapa até o dia 2 de cada mês, no máximo o dia 5. O município deve fechar até o dia 5 de cada mês e as regionais deverão fechar até o dia 8 de cada mês. Por que esses prazos são estabelecidos assim? Porque, obrigatoriamente, no dia 10 de cada mês, a SAF precisa analisar todas essas solicitações e enviar para o Ministério da Saúde. Se a SAF não envia no dia 10, os kits não vêm para o estado de Mato Grosso. Inconsistências. Muitas vezes me telefonam dizendo que não estão conseguindo digitar, que está tendo problemas. Quais que são os maiores problemas que acontecem? Digitação fora do prazo estipulado, digitação incompleta, o sistema não aceita. Não digitar todos os meses. Se os senhores não informarem todos os meses, o sistema trava. Informe, mesmo que não necessitem dos kits naquele mês. Informe o que foi utilizado. Lembrar que a SAF atende pelo Horus, então é necessário fazer a transformação, porque o Horus ele fornece os kits em unidades. Ele vai mostrar lá 20 unidades de testes, né? Então, corresponde a um kit. Observar sempre a prestação de contas, se está solicitando que os senhores prestem conta em kit ou em testes. Envio do mapa ao Ministério da Saúde. A SAF fechará o mapa obrigatoriamente no dia 10 de cada mês, ou o Ministério não envia os kits. Isso aí é determinado pelo Ministério da Saúde. Houve um mês em que eles abriram até o dia 12, informaram. Por quê? Porque o dia 10 cairia num sábado. Retirada dos kits. Após a solicitação e fechamento dos mapas, a retirada dos kits é feita na SAF.
A unidade deverá estar com o mapa fechado. O sistema não permite solicitações atrasadas via e-mail. Aí está o e-mail da SAF e o telefone disponível da SAF para agendamento da retirada desses kits. O número utilizado na guia de simples remessa do sistema é a R da SAF. Então, os senhores irão utilizar na guia de simples remessa esse número circundado de vermelho que a SAF fornece aos senhores. Possíveis combinações de teste. Logo na primeira tela do Syslog Lab, aparecem todos os testes disponíveis neste período. Informam, inclusive, quem é T1 e quem é T2 naquele período do HIV, né? O T1 e o T2. Por quê? O T1 é o mais sensível, é um teste mais sensível, é um teste de triagem. E o T2 é um teste mais específico, ele vai ser confirmatório do T1. É necessário que, no caso do T1 positivo, se realize o T2 para confirmar. No login Unidade de Saúde, o cadastro dos senhores aparece dessa forma para nós, tanto para a SAF como para a vigilância epidemiológica. Essa atividade logística é de quando os senhores entraram no sistema, o cadastro dos senhores. E esse login é o login da pessoa habilitada para prestar contas e solicitar os testes dentro do login Unidade de Saúde. É necessário observar a nota de envio, se a quantidade está em testes ou em kits, como eu disse anteriormente, fazer a transformação, preencher o recebimento de insumos no mês que recebeu esse insumo, evitar o cadastro de kits errados, observar sempre o que está escrito na nota e o que foi recebido, e, em caso de dúvidas, entrar em contato com a CAF ou com a SES. Um kit aberto é considerado kit consumido. Qual a responsabilidade do login Unidade de Saúde dentro do sistema Syslog Lab? Relatar o recebimento do insumo, fazer o boletim mensal e fazer o mapa mensal. Recebimento de insumos. No recebimento de insumos, os senhores pegarão aquela R da SAF e colocarão a data de recebimento, lembrar de fazer a transformação, né, da quantidade em kits, e caso, no final, olhando a tabela na parte inferior da tela, no caso de recebimento de insumos, colocar a data de recebimento de insumo, ela deve ser do mês correspondente. Se for de meses, eu estou fazendo em fevereiro, por exemplo, e vou colocar a entrada do mês de dezembro, o sistema não aceita. E lembrar que deve ser dada entrada em kit. Então, se o Horus te forneceu em testes, fazer a transformação. Qualquer problema existe na tabela que está localizada na parte inferior da tela, o excluir. Exclui e faz novamente. Corrige o seu erro. Dentro do boletim. No boletim serão registrados a realidade de uso dos testes rápidos distribuídos. Qual que é o objetivo? É monitorar sua utilização. O preenchimento do boletim em testes é obrigatório. Lançar testes perdidos e inválidos e em qual situação o teste foi realizado. Na rotina, na rede cegonha, informar os testes reagentes. Reagente significa positivo. Reagente não significa quantidade de testes realizados. É importante lembrar isso. Então, dentro do boletim, aparecerão os testes, né, disponíveis. Clica em cada teste rápido, preenche, fecha. Se não recebeu insumos no mês, não é necessário registrar. Lembrar que está fazendo
por exemplo, em março, prestando contas de fevereiro. Então, abrindo o boletim, aparecerão os números de testes reagentes, independente do fabricante, colocar quantos deram reagentes, do T1, e os testes rápidos complementares reagentes, que é o T2, o confirmatório. Isso aqui para HIV. Confirmar. Aparecerá também uma tabela onde consta insumos, rede cegonha, mobilização, treinamento, rotina, os inválidos e os perdidos. Clique em cada ícone de insumos, abre, preenche e fecha. É necessário que o ícone fique azul, dizendo que está ok o seu preenchimento. Então, aqui é abrindo o ícone de teste rápidos, por exemplo. Preenche a quantidade de teste realizado na rede cegonha, na mobilização, nos treinamentos, nas rotinas. Coloca a quantidade de testes inválidos, é importante colocar o lote, e os testes perdidos. É necessário colocar o lote e descrever o motivo da perda. Aqui mais especificamente os testes inválidos, né? Geralmente os testes inválidos são quando não aparece a linha do controle. E os testes perdidos, informar o motivo da perda. Vão ter alguns motivos de perda ali disponíveis. Se não estiver, na parte inferior da tela, descrição do motivo da perda, outros. Dizer por que esse teste foi perdido, esse kit, né? Em seguida, entraremos no mapa. O mapa é um instrumento utilizado com o objetivo de controlar e monitorar o movimento do estoque dos kits ou caixas distribuídos em determinado mês. Então, aqui como exemplo, eu vou clicar no teste rápido de HIV. Vão aparecer todos os testes disponíveis naquela época. Isso aqui é muito importante observar. E lembrando novamente que neste exemplo, apenas o mês de fevereiro está aberto e eu estarei prestando conta do mês de janeiro. Março está indisponível. Em março, eu estarei prestando contas do mês de fevereiro. Aparecerá o responsável, observem sempre esse e-mail, porque é através dele que são feitos os contatos, né, do sistema com os senhores. Em caso de problemas, observe se ele está correto. E aqui novamente a tela dos insumos. É importante preencher todas as informações. Aqui a tela dos insumos detalhadamente. Saldo inicial. No primeiro mês de uso do sistema, digitar o saldo inicial, correspondente ao saldo já existente na unidade. Se os senhores já tinham esses kits, mas ainda não estavam cadastrados no Syslog Lab, muitas vezes receberam através de um escritório regional ou de um município. Nos demais casos, ele será preenchido automaticamente. As entradas, recebido, tudo que foi recebido da SAF, os remanejados, kits provenientes de outras unidades e os ajustes, provenientes de inventário ou equívoco. Cada interrogação dessa contém a informação sobre esse ícone. Então, em caso de dúvida, é só clicar na interrogaçãozinha que vai aparecer a informação sobre o ícone. Na saída de kits, o consumido, o total de kits utilizado, o remanejado, se por um acaso foi enviado esse kit para alguma unidade de saúde, e os ajustes provenientes de inventários e equívocos. A perda deve ser obrigatoriamente justificada, né? Quebra, prazo de validade, né? Vencida, estocagem inadequada. Realizar um criterioso controle de estoque para que não ocorram essas perdas, né? Viu que esse kit está para vencer, fazer remanejamento ou fazer campanhas para utilização, ou informar a SAF que tem esses kits que muitas vezes ela mesma pode remanejar.
O saldo final, o sistema fará o preenchimento automático da seguinte forma: saldo do mês anterior, mais o que os senhores receberam, as entradas, menos as saídas, os que os senhores relataram que consumiram. O ressuprimento deverá ser digitada a quantidade suficiente para o mês seguinte. Se não houver necessidade, colocar 0. Cuidado com as inconsistências. Utilizaram 2 kits apenas durante um mês e pedem um ressuprimento de 10 kits. É incoerente. Até que se utilize manter um estoque para 2, 3 meses, mas se consome tão pouco, por que vai solicitar tanto kit? Aí depois vai ter que justificar nos kits perdidos. Então, tomar bastante cuidado com isso. Então, aqui dentro do mapa, estará correto o preenchimento do mapa quando todos esses ícones da tabela, né, onde estão os insumos, ficarem em azul. Neste caso, esse BioAce está em cinza, por quê? Porque o BioAce está aí, mas ele não é mais disponibilizado neste momento pelo Ministério da Saúde. Então, quando os senhores clicarem nesse ícone, ele vai informar que não é possível preencher. Então, não tem problema que esse ícone fique cinza. Significa que ele realmente não existe disponível mais no Ministério da Saúde e aí ele não vai ser contabilizado. Mas os outros testes que existem é necessário que fique em azul. Preencher cada uma das informações, mesmo que seja com o número 0. Para nós, o relatório do mapa fechado aparece dessa forma. As entradas, né, e as saídas. E ali no final, a rotina em rede cegonha são os ressuprimentos solicitados pelos senhores. Em seguida, tem o ícone relatórios, né, que podem ser acessados, o que foi recebido no período, são a informação dos senhores mesmo. Em documentos, aparecerão vários documentos, ofícios, orientações, inclusive de cada agravo. Atualização cadastral é no caso de precisarem atualizar essas informações. Não conformidades. Essas não conformidades é em relação aos kits, quando existe algum problema nesse kit. Foi feito um teste de uma pessoa sabidamente positiva e o kit está dando como negativo. O que os senhores vão fazer? Vão entrar nessa não conformidades. As não conformidades ocorrem quando os senhores fizeram um teste de uma pessoa sabidamente positiva para HIV e deu negativo. Então, isso tem que ser relatado para a empresa. Através de quem? De um formulário padrão. Está embaixo, na parte inferior da tela, informa onde obter esse formulário. Preenche, encaminha para a referência técnica estadual, que somos nós, através daquele e-mail que eu já forneci para os senhores, aidgrvep@ces.mt.gov.br. Segrega 10 amostras do kit, porque pode ser que essa empresa queira recolher esse kit para observar o que foi que aconteceu. Nós do Estado vamos verificar esses campos e dar prosseguimento junto ao saque da empresa e registrar o número do protocolo de chamado. O Ministério da Saúde vai analisar esse relatório mensal e, em geral, eles entram em contato com quem relatou essa não conformidade. Então, em geral, eles entram em contato diretamente com os senhores para serem tomadas as devidas providências. Avaliação externa da qualidade para testes rápidos. O que é? É uma parceria do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das ISTs, do HIV/AIDS e das hepatites virais do Ministério da Saúde e da Universidade Federal de Santa Catarina. Qual que é o objetivo? Fazer o controle da qualidade dos testes rápidos para ampliação do acesso ao diagnóstico, né, do HIV, sífilis, hepatites virais, B e C, por meio dos testes rápidos. Qual que é a importância dos senhores participarem?
cada profissional pode verificar seu desempenho e corrigir as não conformidades quando necessário. Então, essa avaliação externa, vocês mesmos se cadastram, vai estar lá disponível, tem um ícone dentro do Syslog Lab, e vocês receberão os informativos necessários para fazer essa avaliação. É bastante importante participar da avaliação externa da qualidade, para melhorar a qualidade de realização desses testes para o usuário. O Telelab é um programa de educação continuada que disponibiliza cursos gratuitos e o público-alvo são os profissionais da área de saúde. Lá estarão informativos sobre avaliação da qualidade dos testes rápidos, aulas sobre diagnóstico de HIV, cuidados na execução dos testes rápidos e sobre o fluido oral, como utilizar o kit de teste rápido de fluido oral. Muito obrigada. Essa aula teve como objetivo melhorar as informações prestadas no Syslog Lab, no login Unidade de Saúde. Para quaisquer esclarecimentos ou informações, entrar em contato com o nosso e-mail disponível na tela, aidgvep@ces.mt.gov.br, e no telefone 65 3613 5381. Obrigada.